Então vamos iniciar a nossa aula sobre fluidos. A primeira parte sobre fluidos em repouso, que é chamada de hidrostática, e depois a parte dos fluidos em movimento, que é hidrodinâmica ou fluidostática e fluidodinâmica. Como o nome sugere, um fluido é uma substância que flui, que significa que ela muda de forma e se adapta à forma do ambiente que a contém. Mas essa é uma definição muito abstrata, né? A gente precisa de alguma coisa mais concreta. Na verdade, quando a gente fala de uma substância ser um fluido ou um sólido, a gente está cometendo um certo equívoco. A gente deveria falar que a substância está no estado fluido ou está no estado sólido. O que determina o comportamento que a substância vai ter, ou sob certas condições de pressão e temperatura, por exemplo, são as forças internas nessa substância. Né? Por exemplo, quando eu pego um sólido, o apagador, e exerço uma certa força nesse apagador, essa força que eu estou exercendo se transfere para todos os pontos do apagador. E como as forças entre as moléculas do apagador são muito maior que a força que eu estou fazendo, o apagador não se deforma substancialmente. Outra maneira da gente falar sobre um sólido é que a distância entre quaisquer dois pontos nesse sólido permanece sempre a mesma. Então eu faço qualquer movimento com o apagador e a distância entre esses dois pontos permanece a mesma. O que acontece dentro de um sólido é que as moléculas estão rigidamente, né, ou fortemente ligadas umas às outras. Né? Então, estou colocando aqui de maneira esquemática, né, várias moléculas todas ligadas às outras. Existem dois tipos de energia que determinam as propriedades mecânicas de um sólido, né? A energia potencial, que é o que está fazendo essa ligação entre os átomos e as moléculas, e a energia cinética, que está associada ao movimento de vibração desses átomos e moléculas, né? No futuro, lá na termodinâmica, a gente vai ver que a energia, vou colocar aqui para um átomo monatômico, né? Vocês não precisam entender de onde que sai isso agora, a gente vai deduzir isso no futuro, né? Mas lá na termodinâmica da energia, na teoria cinética dos gases, a gente vai ver que a temperatura está associada, ou a energia térmica está associada com a energia cinética média dos átomos. Então, o que acontece é o seguinte: na medida que a gente vai aumentando a temperatura de uma substância, a gente vai aumentando a energia cinética média de cada uma das moléculas, né? Ou seja, essas moléculas vão se movimentar cada vez mais rapidamente. O que determina o estado físico do sólido é o equilíbrio entre essas duas temperaturas, né? Ou essas duas energias, desculpa, né? Na medida que eu vou aumentando, imagina que num sólido a energia potencial é muito mais importante que a energia cinética, né? Só uma nota: esse K aqui é a constante de Boltzmann, esse K aqui é a energia cinética, né? São duas coisas diferentes. Na medida que eu vou aumentando a temperatura, então, dentro de um sólido, os átomos ou as moléculas vão se movimentando cada vez mais rapidamente, até que chega um ponto em que esse movimento, ou essa energia cinética, pode se tornar substancialmente maior que a energia potencial. Então, o que acontece é que essas partículas vão começar a sair das posições de equilíbrio em que elas estão. E essas partículas vão ficar ainda com uma certa ligação, mas elas vão estar mais dissociadas, né? E andando de maneira um pouco mais aleatória, embora elas ainda mantenham alguma associação entre elas. O que aconteceu aqui é que o sólido se tornou um líquido. Né? Se eu continuar acrescentando energia cinética, se eu continuar aumentando a temperatura,
Cada vez essas velocidades aqui vão ser maiores, tá? E essa energia de ligação entre as partículas vai se tornar menos importante em comparação com a velocidade que elas têm. Então vai chegar um ponto em que eu posso tratar cada uma das partículas como sendo independente de todas as outras, ou seja, ela passa a maior parte do tempo viajando, eventualmente ela encontra outra partícula, colidem rapidamente, trocam energia e momento, e cada uma segue o seu caminho de acordo com os parâmetros da colisão, né? Quando eu chego nessa situação em que as partículas estão todas dissociadas, eu tenho um gás. Então, o que determina se uma substância é sólida, líquida ou gasosa, na verdade, é a comparação entre a energia cinética interna e a energia potencial de ligação entre as partículas dessa substância, né? O que, em outras palavras, ou em termos de quantidades termodinâmicas, o que determina isso, basicamente, é a temperatura. Então, o correto seria a gente dizer, olha, o ferro é um sólido à temperatura ambiente. Por que ele é um sólido à temperatura ambiente? Porque as ligações entre os átomos de ferro são muito fortes para serem quebradas pela quantidade de energia que a gente tem à temperatura ambiente. O oxigênio é um gás à temperatura ambiente, ou melhor, o oxigênio está na forma de gás à temperatura ambiente. Por quê? Porque as ligações químicas entre os átomos de oxigênio ou de O2 são muito tênues, então qualquer que seja a energia térmica disponível já é suficiente para romper essas ligações e a substância vai se apresentar, na maioria das vezes, que é quando a gente examina essas substâncias à temperatura ambiente, vai se apresentar como um gás. Agora, em qualquer uma dessas substâncias, se eu for diminuindo a energia cinética, né, se eu for diminuindo a temperatura e o movimento das moléculas, vai chegar um ponto em que as moléculas vão começar a passar cada vez mais lentamente uma pelas outras, né? Imagina que eu tenho um gás. Eu começo a diminuir a temperatura do gás. As moléculas andam cada vez mais devagar. Lá pelas tantas vai passar tão lentamente pela outra que a interação entre elas vai ser forte o suficiente para que elas fiquem ligadas. Vem outra molécula, se liga. Vem outra, se liga. Vão começar a formar núcleos de moléculas, gotas, né? Ou seja, o gás está condensando num líquido. Se eu continuo diminuindo a temperatura, vai chegar um ponto que essas moléculas no líquido, que ainda têm alguma coesão, vão começar a sentir muito a atração entre elas, né? E daqui um pouco elas não vão mais ter quase mobilidade nenhuma. E vai chegar um ponto em que a mobilidade delas, elas continuam vibrando, mas elas não têm mais translação, a mobilidade delas é quase nula e esse líquido se tornou um sólido, né? Isso acontece para a grande maioria das substâncias que a gente conhece, né? Então, todas elas pode aparecer ou pode se apresentar em cada um dos três principais estados da matéria, né? Gás, líquido ou sólido, né? Então é importante a gente ter essa visão, né, dos estados físicos, porque a gente pode chegar na situação, por exemplo, em que a rocha é um fluido, né? Como no caso da lava de um vulcão. Ou a gente pode chegar na situação que um gás se torna um líquido ou eventualmente um sólido, né? Como no caso dos gases usados na refrigeração de baixíssimas temperaturas, né? Então, uma vez que a gente tenha entendido isso, é importante a gente caracterizar como que a gente nota essa diferença de comportamento entre os fluidos, que no caso, então, os fluidos são basicamente líquido e gás, né, em comparação com sólidos, né? Isso que eu estava falando do apagador, quando eu exerço uma certa força no apagador, e a força que eu estou exercendo nesse conjunto de moléculas aqui no canto do apagador se propaga através das forças internas para todo o apagador, não acontece nos fluidos, né? O que acontece num fluido é basicamente, tem duas maneiras
duas ou mais, né, mas principalmente duas maneiras da gente exercer força numa substância. Ou eu posso exercer compressão, né? Eu estou comprimindo a substância, né? Eu estou representando aqui de duas direções, né? Eu poderia fazer isso ao longo desse eixo, né? Então eu teria três maneiras de exercer compressão numa substância. Mas vamos pensar só no caso dimensional, unidimensional, para a gente entender, né? E eu também, então eu posso exercer compressão e eu também posso exercer uma força lateral, né, nas mesmas duas superfícies, que é o que a gente chama de força de cisalhamento. Bom, os sólidos resistem bem aos dois tipos de forças exercidas sobre eles. Ou seja, eu exerço uma determinada força, tanto de compressão quanto de cisalhamento num sólido, e observo quanto ele se deforma com isso. Em geral, a deformação é muito pequena para uma dada força, ou seja, a resistência mecânica dele é muito grande, né? Por exemplo, se eu tentar comprimir o apagador, com as minhas mãos eu não vou notar diferença nenhuma nas dimensões dele, né? Eu precisaria de algum mecanismo para tentar comprimir ele a ponto de observar a diferença, né? Mesma coisa o cisalhamento, né? Eu posso tentar mudar as dimensões do apagador e eu não vou notar diferença nenhuma disso, né? Qualquer outra deformação que a gente possa exercer no apagador, em geral, pode ser construída como uma combinação dessas forças ao longo de todos os eixos, né? Bom, então um sólido resiste bem à compressão e ao cisalhamento. Um líquido, ou a maioria dos líquidos, vamos falar da água, resiste muito bem à compressão, tá? Ele é um líquido incompressível, né? Até, idealmente incompressível, né? Ele não pode ser comprimido, ou ele apresenta uma resistência muito grande à tentativa de compressão, mas ele apresenta uma resistência muito baixa de cisalhamento, né? O gás não apresenta nem uma grande resistência à compressão, nem uma grande resistência ao cisalhamento. Então, o que a gente poderia dizer dos fluidos de maneira geral, líquidos ou gases, é que eles apresentam uma baixa resistência ao cisalhamento, né? Se eu tentar deslocar um com relação ao outro, um plano com relação ao outro, o fluido apresenta uma baixa resistência. Vamos pensar num objeto que está entre o limite, digamos assim, entre um sólido e um fluido, uma pilha de papéis, né? Então, claro, a pilha de papéis é um sólido, mas ele já tem algum comportamento de fluido, porque se eu tentar comprimir essa pilha de papel, ela vai resistir muito à minha compressão, né? Eu quase não consigo mudar as dimensões dela. Mas se eu tentar aplicar uma força de cisalhamento, ela já resiste muito pouco. Se eu aplicar, por exemplo, se eu inclinar essa folha de papel de maneira que a gravidade passe a agir nela, ela vai já se comportar como um fluido, ela vai escorrer, ela vai fluir, né? Então, a gente entende que essa é uma das características principais que faz com que os fluidos tenham o comportamento que a gente observa, né? Uma baixa resistência ao cisalhamento, né? Bom, dito isso, então, o que a gente precisa fazer, ou uma das consequências dessa baixa resistência ao cisalhamento, é o fato de os fluidos se moldarem ao ambiente que os contém e o fato deles, por causa disso, não terem forma definida. Então, se a gente pensa num elefante e numa bicicleta, é muito simples para a gente, né? Num elefante, um animal elefante, né? Um elefante normal, uma bicicleta normal, é muito fácil para a gente pensar qual que tem maior massa, um elefante ou uma bicicleta, qual que é maior, um elefante ou uma bicicleta. Porque são sólidos, né?
ou podem ser pensados como sólidos no sentido que as partes do todo estão sempre coesas na mesma configuração, né? O que é muito distinto de um fluido, né? Não faz sentido a gente dizer o que tem mais massa, a água ou a areia, o que é mais pesado, a lagoa ou a montanha, porque a gente tem alguma dificuldade em definir os limites desse fluido, né? Então, o que a gente tem que fazer no fluido é adaptar, né? A gente tinha várias quantidades que se aplicavam às partículas, posição, velocidade, aceleração, massa e assim por diante, né? O que a gente tem que fazer agora? Por exemplo, vamos começar com a massa. Como é difícil eu definir a massa de um fluido sem envolver um recipiente, o que é mais natural que a gente pense na massa sempre associada com um certo volume, né? Então é mais razoável a gente pensar numa massa contida num certo volume. E a isso a gente chama de densidade, né? Então, voltando a esse raciocínio, né, a gente dizer, qual é a massa da água? Não faz sentido, né? Mas faz muito sentido eu dizer, por exemplo, qual é a massa de água contida nesse recipiente, né, cheio, por exemplo, né? Então, sempre que eu for tratar com fluido, além da massa, eu vou ter que envolver o conceito de volume associado, né? E essas duas quantidades associadas é o que a gente chama de densidade, né? Então, quando a gente for comparar dois fluidos, a gente tem que comparar quanto de massa tem num certo volume para cada um deles, né? A densidade de referência é a da água, né? Que é 1000 quilos por metro cúbico, né? É muito usual as pessoas pensarem também em unidades que não são do sistema internacional, como eu estou colocando aqui, porque é mais fácil de visualizar algumas vezes, né? Então, essa mesma densidade fica 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, um dado de água tem 1 grama, né? Bom, então, algumas outras densidades, né? Só como referência, né? Ferro, 8.000 quilogramas por metro cúbico. O que é 1 metro cúbico? É 1 metro, 1 metro, 1 metro, né? Então, se 1 metro cúbico de água vai ter 1 tonelada, né? Tá? Esse mesmo metro cúbico de ferro vai ter 8 toneladas, né? 8.000 quilos. Ou, de outra forma, se eu preciso de 1 metro cúbico para ter 1 tonelada, eu vou precisar de 1/8 de ferro para ter os mesmos 1.000 quilos. Então, 1/8 dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, 1 tonelada de ferro é um cubo que tem 1/8 de metro cúbico, né? Ou seja, desse tamanho, né? É importante, então, para a gente entender, né, que o conceito que a gente tem de maneira mais ou menos empírica, né, mas que isso é 1 tonelada de água e isso é 1 tonelada de ferro, né? Bom, outro valor, eu estou falando aqui nas condições normais de temperatura e pressão, né? E da mesma forma, a densidade do ar é aproximadamente 1 quilograma por metro cúbico, né? Então, essa sala tem mais ou menos 3 metros de altura, 6 de comprimento, 5 de largura, então 6 vezes 5, 30, vezes 3, 90 metros cúbicos. Essa sala tem 90 quilos de ar dentro dela, né? Então isso é interessante também, porque a gente vive dentro de um fluido, nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, a gente vive dentro de um fluido que não é tão desprezível assim, né? Quer dizer, se eu saio de uma extremidade da sala até a outra,
eu vou ter que remover uma quantidade considerável de ar na minha frente para poder avançar, né? Isso vai dar origem à resistência que o ar exerce sobre os corpos em movimento, né? Então, nesse caso, fazendo um raciocínio muito aproximado, tem 90 quilos de ar na sala, pensando no tubo que o meu corpo desenha ao se deslocar de uma extremidade para outra, eu estaria deslocando uns 10 quilos de ar, aproximadamente, né? Ao ir de uma extremidade da sala até outra. Então, essa energia vai ter que sair do meu caminhar e dessa forma vai se apresentar como uma certa perda de energia ou um gasto extra de energia que eu vou ter que exercer para conseguir fazer esse percurso, né? Então, a gente, de certa forma, adaptou o nosso conceito de massa, né, para envolver o volume. Outra coisa que a gente tem que adaptar é o nosso conceito de força, né? Justamente porque, imagina que eu tenho um corpo d'água em suspensão, né, num ambiente sem gravidade, numa nave espacial. Eu consigo exercer força nessa gota gigantesca de água? Não consigo, né? Porque ela vai se deformar na medida que eu tentar exercer força aqui. Se eu tentar colocar meu dedo vai deformar só essa região e o resto vai ficar basicamente da mesma forma, né? Então eu teria que confinar essa gota no recipiente e aplicar uma força, por exemplo, numa tampa deslizante que permitisse eu aplicar força na água, mas que ao mesmo tempo deixaria ela confinada, né? Então, o que a gente precisa pensar, bom, mas e se eu fizer o meu recipiente assim, vai mudar a força? Ou se eu fizer um recipiente assim, né? E na prática a gente vê que o que interessa para mudar o estado do fluido é a quantidade de força que eu aplico aqui em relação à área dessa região ou desse êmbolo, dessa tampa que está transferindo força para o fluido, né? E o que a gente precisa considerar por fluido, então, é força por área, que é o que a gente chama de pressão. Então, como vocês estão vendo, as unidades da pressão são Newton por metro quadrado, que é o que a gente chama de Pascal. Certo? Então, a gente começou com as coisas mais básicas, né? A transformar as quantidades que a gente usava para as partículas para tentar adaptá-las para usar com os fluidos, né? O que a gente, então, da mesma forma como antes a gente pensava que um fluido, imagina que eu tenho uma balança que está sustentando uma caixa e outra caixa e outra caixa, né? Cada uma com uma massa diferente. Eu sei que a medida que vai ser feita na balança é a soma das 3 caixas, porque na verdade eu estava considerando cada uma delas como partículas, né? Mas agora no caso dos fluidos é um pouco diferente, né? Porque eu não posso mais pensar força-peso, 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 eu tenho que pensar na força distribuída por uma certa área, né? Então, vamos imaginar que a gente está dentro de um tanque, né, que tem uma certa quantidade de fluido, e esse fluido tem uma certa densidade, ρ, né? E eu gostaria de saber qual é a força. Então eu imagino dentro desse fluido um cilindro, né? Eu imagino um cilindro dentro desse fluido, né? Um cilindro hipotético, digamos que tem a tinta que está marcando uma quantidade desse fluido na forma de um cilindro, né? Mas que não tem fronteira entre uma região e outra, né? E eu gostaria de saber qual é a força que está sendo exercida na base do cilindro, em comparação com a força que está sendo suportada pela tampa do cilindro, né? Cada uma dessas tampas tem uma área A e o cilindro tem uma altura
H, né? Então, eu posso pensar que aqui dentro desse meu cilindro tem uma certa massa M de fluido. Então, é muito simples, né? Como o raciocínio que eu estava fazendo com as caixas em cima da balança, é muito simples de eu saber que a força que está sendo suportada por essa área é a força-peso mais essa, né? Bom, mas então, de novo, né? A gente está dentro de um fluido e daí a gente precisa adaptar isso para as quantidades que são relevantes a um fluido, porque se eu for medir a força dentro de um fluido, essa não vai ser uma medida inequívoca e nem óbvia de ser feita, né? Então, seria interessante eu pensar em termos da pressão. Como a gente pode fazer isso? Vamos começar pela definição da densidade, né? Então, da definição da densidade, eu vejo que a massa que está lá dentro é a densidade do fluido vezes o volume do cilindro, né? E por outro lado, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, a gente juntando essas duas lá, a gente fica com uma equação assim. Né? E agora o que me falta fazer é dividir todo mundo pela área, né? Porque, e se eu estivesse pensando no outro cilindro, a força seria diferente? Sim, mas e a pressão? A pressão seria igual. Justamente porque na medida que eu vou diminuindo a área, eu vou diminuindo a força na mesma proporção. Então, a razão força por área permanece sempre a mesma. Então, para mim me livrar dessa área e ao mesmo tempo me livrar do conceito de força e substituir as duas coisas por um conceito combinado de força e área, eu passo essa área dividindo, né? Eu divido todo mundo por área, que é o equivalente. Aqui some, aqui é a pressão no ponto 2, aqui é a pressão no ponto 1, e eu acabo com a equação básica da hidrostática. Então, a pressão nesse ponto é a pressão nesse ponto mais a diferença de altura vezes a densidade do fluido vezes a gravidade, né? De novo, lembra que isso aqui é basicamente uma equação, ou nasceu de uma equação de força e peso, né? Adaptada para o fluido, né? Então, de novo, né? Se eu quero saber a pressão num certo ponto com relação a outro ponto, né? Essa pressão vai ser dada pela diferença de altura vezes a densidade do fluido vezes a gravidade do local, que é o que faz com que haja diferença de pressão, né? Se não existisse a gravidade, não teria força-peso, não teria diferença de pressão, né? Então, essa equação é a equação básica da hidrostática, que diz como a pressão aumenta com a profundidade. Ela também pode ser escrita assim, evidentemente, né? Que diz que a pressão vai crescendo na medida que se vai afundando dentro de um fluido, né? E a pressão cresce linearmente com a profundidade. Quanto maior a densidade do fluido, mais intensa é essa diferença de pressão. Então, quando a gente mergulha numa piscina, 1 metro ou 2 metros, a gente sente uma diferença de pressão equivalente a subir numa montanha ou a descer numa depressão de 1.000 ou 2.000 metros aproximadamente. Por que eu estou falando isso? Porque a densidade da água é basicamente 1.000 vezes a densidade do ar. Então, aqui eu estou supondo que a densidade do ar na atmosfera é constante, né, com a altura, que não é verdade, mas só para a gente raciocinar, né? Então, eu submergir 2 metros na água é o equivalente a submergir, ou a subir, né, só que daí a diferença de pressão é no sentido contrário, mas eu a subir 2.000 metros na atmosfera, né? Por quê? Porque a densidade
de fluido é muito diferente. A quantidade de fluido que tem por elemento de volume é muito diferente na água do que no ar, né? Então, aqui a gente fica com a equação básica da hidrostática, que vai nos servir depois para discutir alguns outros aspectos muito importantes dos fluidos, que vai ser então o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes, né, que vão nos ajudar a entender vários outros aspectos dos fluidos. Tá? Isso fica para a aula 2 e 3, então.